A entrevista com a imigração aqui, ela é só uma formalidade, né? Ninguém é separado para fazer uma entrevista, né, separada. É a mesma história, então. Isso. Os casais jovens vão acertar essa, né? Casaram 2 meses atrás. Já um casal que está junto já há 10 anos e decidiu casar, aí tem muita história para lembrar e conversar e ter certeza que está alinhado, né? Então essa é a nossa... Bem-vindos ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou Marisa Torres. E esse é o seu podcast onde nós desmistificamos e explicamos tudo sobre o mundo de imigração nos Estados Unidos. Então, hoje vamos nos enfocar no que acontece nas entrevistas aqui dentro dos Estados Unidos quando você está fazendo petição do Green Card por casamento. Então, é diferente quando você faz entrevista dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Por quê? Qual é a maior diferença? A entrevista. É uma diferença muito grande. E, né, não só explicar o processo, nós já fizemos um episódio explicando um pouco, mas o foco hoje é realmente erros comuns e os nossos tips de como vocês podem se preparar para a sua entrevista. Né? Mas antes de entrar, vamos para o nosso quadro de Fato ou Fake. Perfeito. Então vamos começar com a primeira frase. Então, se moramos juntos e temos fotos, não precisamos de nos preocupar por a entrevista. Fake. Só morar juntos e ter algumas coisas conjuntas não é o suficiente. Né? A imigração, antes mesmo da entrevista, ela quer ver que você tem um relacionamento legítimo perante a lei. Isso quer dizer que vocês têm uma vida conjunta, vocês têm planos, amigos conhecem vocês, família conhece vocês. Então, tudo isso em conjunto é o que eles vão avaliar, e não só necessariamente que vocês moram juntos ou não. Agora, dá para morar separado e fazer o processo? Dá, mas é difícil. Por quê? Porque a imigração não vai ter muitas documentações com os nomes de vocês. Então, você pode explicar no momento da entrevista que moram separadamente por trabalho ou por, talvez, o cônjuge está no exército. Então, é diferente nesse caso. Então, não é impossível, mas tem que se preparar muito mais e ter um plano do porquê que vocês estão separados em termos de residência. Perfeito. Então, vamos para o segundo aqui, que é a entrevista com a imigração aqui. Ela é só uma formalidade. Né? Ninguém é separado para fazer uma entrevista, né, separada. Fake. Muito fake. Por quê? Então são poucos. Sim. O que acontece não é formalidade. Os oficiais da imigração querem saber que vocês estão em um relacionamento legítimo e que vocês moram juntos ou que compartilham também a sua vida juntos. É muito provável que você vai ter a entrevista com o seu cônjuge. Vai ser no mesmo local, mesmo dia, mesmo oficial. E também as perguntas vão ser para vocês dois no escritório do oficial. Mas eu acho que porcentagem, talvez 5, 10% das entrevistas, talvez vão ter entrevistas separadamente. Então, o seu cônjuge vai ser entrevistado num momento só e depois você vai ser entrevistado também. Então, é possível. E você tem que se preparar, porque vão perguntar as mesmas coisas e você tem que ter as mesmas respostas. E como é que você sabe se vai ser separado ou não, né? Nós, como os advogados do caso, nós podemos identificar alguns pontos ali que pode levar a uma entrevista separada e a gente já se prepara para essa entrevista, mas muitas vezes, né, na entrevista em si, se tiver uma resposta ali que não está, né, entre os dois a mesma informação, ou se vocês realmente não estão se apresentando como um casal legítimo, o oficial tem total discrição ali na hora e falar assim, vamos separar os dois. Então é bom, se fosse eu iria me preparar para uma entrevista separada sempre, porque são muitas perguntas específicas na separação, né? Sim, então é bom se preparar para isso. Então, terceiro, vamos lá. Se falarmos a mesma história e decoramos mais ou menos, né, as respostas, as informações, a gente vai sair bem.
fake também. Como assim? Como assim? Você não tem que decorar as respostas, você tem que ser autêntico, você tem que ser a pessoa que você é e o oficial quer ver. Que também a sua interação com o seu cônjuge é a interação de um casal. É uma interação que talvez você vai ter brigas, ou vai ter brincadeiras, ou talvez coisas que uma pessoa normalmente vai fazer. Mas se você simplesmente decorar todas as respostas e o oficial sente que é fake o relacionamento, então não vai dar certo. Já teve um casal assim? Muitos. Infelizmente, sim. Mas, como advogado, a gente faz tudo que a gente pode fazer para se preparar e preparar os clientes, mas é interessante quando a pessoa vê, então, no momento da entrevista, que talvez o casal não está bem preparado, não sabe ou decorou as respostas, e se eu, como advogado, posso ver que é uma coisa estranha, então também o oficial vai ver. Com certeza. Os melhores casais são aqueles que, tipo, tem a brincadeira, ou, tipo, não fala isso. Essas coisas, assim, que dá a aparência de que realmente é um casal normal, que briga e ri e tem diferenças, mas as respostas bases são as mesmas. Exatamente. Muito bom. E, então, a quarta e a última... Após você dar entrada no processo, não é preciso você mandar ou se preparar, levar mais documentos para sua entrevista. Fake também. Você precisa ter mais documentos. Muitas vezes o casal vai fazer a petição do Green Card 2 meses depois do casamento. E você não tem ainda muitos documentos. Então, no momento da entrevista, você já tem talvez 8, 9 meses do casamento. Então, tem mais documentos. Por favor, trazer todos esses documentos à entrevista. Exatamente. Agora, se você for na entrevista e não tiver documentação adicional, ou então você esqueceu de algum documento importante, né? Como a gente explicou em outro episódio, o oficial ele tem o direito, né, de pedir essas cartas, esses documentos em um RFE depois, e te dá a oportunidade de você mandar esses documentos depois. Obviamente, né, é melhor você ir já de cara com os documentos. E isso me leve a um tipo de casal que normalmente tem problema nesse tipo de caso, que é os casais muito jovens. Né? Normalmente, né, pelo menos aqui é normal casar com 18, 19, 20 anos. Então, quando eles casam, não tem nada em conjunto, mandam logo a petição. Então, é óbvio que na entrevista eles vão querer bastante informação desde, né, de você dar entrada. Então, se você é um recém-casado ou então é jovem, leve isso em conta. E uma dica aí que uns oficiais da imigração aqui nos falei que se você tem uma conta online com o USCIS, eles falaram antes da entrevista, por favor, subir os documentos novos que você tem. Sim, você pode ainda trazer os documentos no momento da entrevista, mas se você já tem, então, por enquanto, quando você está esperando no momento da entrevista, pode subir os documentos também à sua conta online. Eu acho que isso se aplica em qualquer escritório, né? Se o oficial, porque os oficiais na entrevista, eles têm um sistema interno, eles vão ver os seus formulários e as suas evidências. Então, se você puder subir, mesmo antes da entrevista, aí o oficial, na hora, vai falar assim, já estou vendo aqui, tá tranquilo. Então, essa é uma ótima dica. Perfeito. Então, esses são os fatos ou fakes, todos relacionados à entrevista, porque esse é um tema em altíssima demanda, vocês gostaram bastante dos outros. Então, agora, no tema principal, a nossa ideia é focar em alguns erros muito comuns no processo de Green Card por casamento e também explicar como é que você pode corrigir e qual, né, o que acontece quando você comete esse erro. Então, vamos começar o primeiro. E esse daqui é o que mais acontece, na minha opinião. São erros com o formulário I-864. E esse é o formulário que o sponsor tem que preparar e dar entrada. Qual a intenção, qual o propósito do 864? Então, a imigração tem a lei da carga pública. Então, temos que provar que o imigrante não vai se tornar uma carga pública aqui nos Estados Unidos. Quer dizer que temos que provar que o peticionário vai sustentar financeiramente o beneficiário. Então, o cônjuge, cidadão ou residente tem como sustentar financeiramente. E se o cônjuge não tem dinheiro ou não tem um trabalho que talvez vai ajudar a sustentar, temos que
trazer um joint sponsor, um patrocinador conjunto. Em português vamos falar joint sponsor também, Joint sponsor. Então, uma pessoa que vai ajudar, porque sim tem um emprego que é bom, que tem uma renda maior do que o cônjuge peticionário. Então, essa é a ideia, que o beneficiário não vai ser carga pública. Mas o que acontece é que muitas pessoas pensam que não precisam do formulário, que talvez como peticionário não tem renda, então não tem que fazer o formulário 864. E esse é o erro principal, porque a imigração sempre precisa de o formulário do peticionário e também o formulário, se o peticionário não cumpre os requisitos, precisa do joint sponsor. Muitos RFS e, infelizmente, muitas negações dos ajustes. Duas coisas que me deu uma ideia. Então, primeiro, lembrando que é obrigatório o peticionário mandar o I-864. Não tem como escapar. Mesmo se eles não tiveram rendas, estão desempregados, estão de aposentadoria, moram fora do país. Mesmo assim, tem que preencher o 864. Porém, né, obviamente, nos valores que você citar no 864, vai precisar de um joint sponsor. E esse joint sponsor pode ser um amigo, conhecido, familiar. Não tem que ter uma relação direta com o casal. Isso ajuda às vezes. Então, o 864 é onde nós vemos os maiores erros, não só em falta de mandar ou falta de preenchimento da forma correta, né, no formulário em si. E isso é onde nós estamos vendo bastante RFS, que ou eles não mandaram, ou eles mandaram da forma incorreta. E o que você tem visto com esses RFS? Eles estão negando, eles estão... Infelizmente estão negando. Então, se você não responde, ou responde, mas talvez... Porque o problema do RFE é que ele não vai dizer exatamente o que você errou. Ele simplesmente vai dizer, com o formulário que você submeteu, não temos as informações que precisamos. Então, por favor, preencher novamente e enviar os documentos novamente. Se você pensa, só tenho que enviar o W2, ou só tenho que enviar os impostos de renda, e o problema foi o formulário, o caso vai ser negado. Então, felizmente, tem que ter muito cuidado com os RFS. Isso tem sido... Mas não novo, né? Mas eles têm tomado uma posição um pouco mais rigorosa em relação a respostas ao RFE. Agora, quando você prepara um 864, não é só o formulário. Você também tem que mandar as evidências que provam a renda, né, daquela pessoa. Vale mandar um extrato bancário? Vale. Provar? Para provar a renda atual, sim, mas precisa de mais coisas. Exatamente. Então, não é assim dizer, eu tenho na minha conta $100 mil, né, guardado. Não é isso que a imigração quer ver. Isso são evidências secundárias. Se você não tiver a primária, que é os impostos de renda com, né, os valores, e se tiver um W2 ou um 1099, isso junto com os impostos. Agora, o que a imigração vai olhar nos seus impostos? Tem um número bem específico, ele é chamado Adjusted Gross Income. Se você olhar nos seus impostos, vai ter uma linha ali mais para baixo da primeira folha, ou na segunda agora com a nova versão, que ele diz Adjusted Gross Income, AGI, e ali tem o valor. E esse é o número que a imigração vai querer ver. Agora, eu não tenho como dizer o valor exato, né, que cada pessoa tem. Por que não dá? Por quê? Porque o número de pessoas na família do petitioner ou talvez do joint sponsor vai mudar o número que você tem que ter de renda cada ano. Os Poverty Guidelines nos Estados Unidos, eles vão mudar cada março de cada ano, então já temos os Poverty Guidelines mais novos. Mas o problema é que tem que ter muito cuidado. Quantas pessoas são dependentes da pessoa do sponsor, quantas pessoas ainda moram como sponsor. Então é difícil, mas é caso por caso. E o dependente, como é que eles calculam, né? Então, o dependente é qualquer filho menor de idade que mora com você e depende de você, ou qualquer outra pessoa que é adulta que mora na sua casa e que depende de você pelas despesas. Então, se você tiver uma mãe ou um pai que você está cuidando, ou se você tiver, por exemplo, um sobrinho, uma sobrinha que mora com você, tudo isso vai aumentando o número da família e vai aumentando a renda anual. Então, isso é super importante de levar em conta. Agora, muitas pessoas pensam que esse valor é super alto, né? Mas os números, os cálculos, eles falam que é 125% acima do nível de pobreza nos Estados Unidos. Então, por um casal de 2 pessoas, então vamos supor só, tem o peticionário e o beneficiário, o valor é um
pouco acima de 26 mil. Então, você pensa, 26 mil não é tão alto. Então, se você está nessa situação e está pensando, mas é um valor muito alto, a gente precisa buscar um segundo sponsor, eu vou desistir. Fale com a gente, porque nem sempre esse valor é tão alto quanto vocês acham e a maioria das pessoas conseguem aplicar. Sim, eu acho que para fechar o tema do 864, se você precisa de um joint sponsor, pode ser um cidadão ou um residente, mas não tem que ser, como a Thamis mencionou, não tem que ser um familiar de vocês. E, segundo, se você ainda não fez os impostos de renda do ano anterior, ou você não tem feito os impostos de renda nunca, talvez, ainda pode fazer a petição, mas sim vai precisar de um joint sponsor. Tá? Então, só para lembrar isso. Perfeito. Quer passar para o próximo? Sim, passamos para o próximo. Vamos lá. Então, formulários, e aqui tem que ver mais com o preenchimento também dos formulários da imigração. Temos muitos formulários que hoje a gente vai pedir para a petição do cônjuge, para a petição do green card, se você precisa de uma permissão de trabalho, permissão de viagem. Todos esses formulários que a imigração precisa. Tem muitas caixas, tem muitas, talvez sim, não, respostas que você talvez... com comentários da lei que você nem conhece, mas se você não preenche todas as caixas, mas se você não dá todas as informações que eles estão precisando, o caso pode ser rejeitado ou vão aceitar o caso e depois negar o caso, porque você não se qualifica para o que você está pedindo. Sim, a gente sabe que você quer um green card porque você se casou com um cidadão americano, mas se não tem as informações preenchidas corretamente, então a imigração não pode aprovar ou dar o benefício que você está pedindo. E nesse ponto, tem que lembrar o seguinte, você vai ter vários formulários. Alguns são obrigatórios e alguns são opcionais. Então, os opcionais são 2, né? A permissão de trabalho e a permissão de viagem. Mas lembra que é o seguinte, nos formulários, nenhuma caixa é opcional. Todas são obrigatoriamente ser preenchidas ou alguma informação ali. E se não se aplica a você, ou você não tem, né, aquela informação, você pode botar NA, né, naquela caixa ou naquela informação. Antigamente, eu digo antigamente, há alguns anos atrás, a imigração deixava você, né, deixava umas caixas em branco e eles aceitavam. Hoje isso não existe mais. A política é, se não aplica você, ou se você não tem aquela informação, você põe NA. Se você deixar em branco, eles vão então mandar uma RFE, querendo saber o que é nessa caixa aqui que você esqueceu de preencher. Isso. E talvez, porque os formulários vão perguntar se você tem viagens anteriores nos Estados Unidos, se você entrou ilegalmente aos Estados Unidos, se você tem talvez feito uma declaração de que você é cidadão dos Estados Unidos, ou tanta coisa que eles vão perguntar para saber se você é elegível para o benefício do Green Card. Se você responder sim ou não, eles depois encontram informações que talvez a resposta foi sim ou a resposta foi não e você não fez a seleção correta, eles vão negar o caso e talvez você vai ter mais problemas com a imigração porque vai precisar de um perdão ou talvez não tem possibilidade nunca de obter o Green Card. Então, bem importante ter aconselhamento legal no processo para selecionar as caixas. Então, a próxima. Temos subestimar a entrevista. Pensar que não precisa uma formalidade. A gente falou no fato fake. O que você acha da entrevista das pessoas cometendo este erro? Esse é um erro muito grave. Infelizmente, a gente tem visto gente que não leva muito a sério, ou acho que é só, assim, algumas perguntinhas, é só para verificar ali as informações. Isso não é uma postura que você deve ter, né, sobre a entrevista. A entrevista é séria. Não é uma coisa que os oficiais vão levar à toa, e eles estão realmente querendo ver que você qualifica para aquele green card que você tanto quer. Então, senta com seu cônjuge, conversem sobre as informações que estão no formulário que vocês preencheram. Tem que saber as datas, por favor, né? Infelizmente, já tem muitos casais que eu falo assim, data de casamento. E, né, um dos dois responde, mas o outro olha pra mim assim, tipo, não lembro.
Gente, tem que saber as coisas bem básicas, assim, do seu... Inclusive o aniversário. O aniversário do cônjuge. Então, a gente já tem visto de tudo. Mas, como a gente respondeu já antes, né? Não é você, né, gravar toda a informação como um robô. É você saber como, né, ter uma conversa sobre o seu relacionamento, as informações básicas, né, sobre vocês. Então, subestimar a entrevista, não aconselhamos. Uhum. E a gente pensa que vai mudar mais neste ano e com a presidência que temos hoje, mas ainda temos visto alguns green cards aprovados sem entrevista, mas tem que se preparar, porque se os oficiais têm chamado vocês para a entrevista, é porque encontraram talvez alguma coisa que eles precisam de falar com vocês, então tem que se preparar. Muito bom para as entrevistas. E o que a gente fala, né, para todo mundo é: ter a entrevista não é um sinal que eles estão fuçando ou querendo negar, mas é uma coisa que eles precisam verificar antes de poder aprovar. Então, a preparação é muito, muito importante. Vamos lá. Quarto erro que a gente vê que é muito comum, que é não atualizar os documentos que você já enviou com documentos novos. Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Uhum. Então, o que acontece é que a imigração precisa ver que vocês não somente foram um casal de 2 meses, mas que ainda são um casal que estão com os mesmos documentos financeiros, que estão morando juntos e moram juntos, que compartilham as suas vidas com os amigos, com a família. Então, é bem importante ter documentos novos no momento da entrevista, especialmente, mas durante todo o processo, para provar com a imigração. Porque se eles não vão entrevistar vocês, precisam de documentos para provar que são um casal legítimo. Exatamente. E a gente sempre aconselha, né, leva uma pasta bem organizada com, olha, aqui tem os documentos financeiros, viagens, fotos, cartas, tudo separado com cópias, para, se o oficial, né, começar a questionar alguma coisa e você não subiu na sua conta do USCIS, na hora você pode apresentar ali. Às vezes o oficial, né, no fim, ele fala assim, tá, o que você tem de novo? E aí é o seu sinal para você apresentar os documentos. Então, isso é uma ótima dica em relação aos documentos. Perfeito. Vamos, então, com umas dicas para que você pode ter um bom processo e que não tenha que se preocupar muito com as entrevistas ou com todos esses erros. Então, primeiro, organizar a pasta de evidências, com sessões claras, para que você, então, no momento da entrevista, se o oficial está perguntando, você tem uma conta bancária? Aqui está o estado de conta. Ou se você tem, talvez, seguro de vida, de saúde, todas essas coisas, então você pode provar com o oficial. Os documentos são bem importantes, mais uma vez. É a maneira mais fácil de provar que o seu relacionamento é legítimo. Então, por favor, tudo bem organizado e trazer muitos documentos no momento da entrevista. Eu tive uma entrevista a semana passada e eu pedi que os clientes trazerem muitas coisas. Eles trazeram 3 documentos. 3 folhas de documentos. Eu não. E o oficial? E o oficial falou, não tem mais. Porque a entrevista foi boa, mas o oficial ainda precisa dos documentos, então, documentos. E o motivo, né, porque o oficial quer mais documentos ali na hora, nem sempre o oficial pode aprovar na hora, né? A gente tem visto muitos oficiais novos nos escritórios do USCIS fazendo as entrevistas, aí eles falam assim, tá bom, eu vou pôr isso aqui na mesa do meu supervisor. E o supervisor vai querer ver mais documentos, vai querer ver que realmente vocês continuam no relacionamento. Então também serve esse propósito que não vai ser só aquele oficial que provavelmente vai ver o seu processo. Então uma pessoa muito mais experiente vai poder aprovar. É uma ótima dica. A segunda dica: ensaiem, por favor, ensaiem juntos, conversam com o seu cônjuge, né? Tem aquele jantarzinho onde vocês perguntam as coisas básicas. Pergunta qual é o aniversário do seu cônjuge. A cor predileta, né? Mas uma coisa assim, não só datas e coisas assim biográficas, mas também coisas do relacionamento. Quando é que foi, né? Quem é que pediu quem em namoro? Como é que foi o pedido de casamento? Qual foi a última viagem que vocês fizeram? E a gente já falou em outro, qual foi o último presente que você deu pro seu cônjuge? Então, essas coisas assim básicas, primeiros maiores eventos,
planos. E também é importante ter já em mente, porque se for separado, vai para essas perguntas. E também depende do oficial. Às vezes eles fazem 2, 3 perguntas e aí vai. Ou você chega na entrevista e o seu I-130 já foi aprovado. Então, mas tem que ser preparado, porque senão pode se tornar uma situação muito difícil para o casal. E é fácil cometer erros quando você não se lembra muito bem das coisas que aconteceram. Talvez você acha que é a first date, como é em português. Não sei. Como a primeira vez que vocês saíram juntos. O primeiro encontro. O primeiro encontro. Talvez você pense que o primeiro encontro foi num restaurante e a outra pessoa pensou que foi nesse mesmo dia, mas no parque. Então, talvez vocês estão pensando no mesmo dia, mas em momentos diferentes, e o oficial vai pensar que não é a mesma história. Então... Isso. Os casais jovens vão acertar essa, né? Casaram 2 meses atrás. Já um casal que tá junto já há 10 anos e decidiu casar, aí tem muita história para lembrar e conversar e ter certeza que tá alinhado, né? Perfeito. Então essa é a nossa dica. E a seguinte, eu acho que corta é fácil. Chegar cedo no momento da entrevista. Eu sei que você talvez pense, se eu vou chegar cedo, então a entrevista vai ser rápido. E não é assim. O oficial vai ter assignment. Tem seus próprios responsabilidades nesse dia. Eles vão dizer, nesse dia, na manhã, aqui você tem as entrevistas do dia. Ele não revisou o seu caso a semana passada. Ele talvez nem tem tempo de revisar o processo até o momento que você faz o check-in aí com o USCIS. Então, tem que chegar cedo e simplesmente esperar. Talvez vão tomar 10, 15, às vezes 30, 40 minutos. Semana passada foi o quê? 1 hora? 1 hora. Então, paciência, mas é importante chegar cedo. É importante. Eu só vou contar isso, não para assustar a gente, mas tem um oficial aqui no nosso escritório que ele, ao invés de chamar a pessoa pela porta, né, ele tem uma porta dos fundos que ele passa para ver se, né, o casal ou a pessoa já está ali. E muitas vezes ele fica rodando ali por trás, olhando já a postura do casal, se eles estão conversando, e daí depois ele vai e chama, né, o casal. Então, tudo começa, né, mesmo antes da entrevista. Isso, obviamente, é só um casal, mas eu garanto que tem outros assim também. Então, chegar cedo é uma ótima dica e é muito fácil você se atrasar se você nunca foi lá. Né, estacionamento, se tem trânsito, né, naquele horário, você vai ter que passar por segurança. Então, tudo leva isso em conta. Aqui, pelo menos, eles só deixam entrar 15 minutos antes do horário da sua entrevista agendada. Mas, né, se você chegar antes e puder conversar ali fora com o seu advogado ou sua advogada, é uma ótima dica. Perfeito. Bem, a próxima dica. Sejam autênticos, mas também respeitosos durante a entrevista. Não adianta vocês quererem brigar na entrevista. E também, se o oficial começar a fazer umas perguntas muito específicas ou muito pessoal, se o advogado estiver com você, obviamente nós podemos interferir e realmente ajudar a esclarecer algum ponto, mas sejam autênticos. Se você é uma pessoa engraçada, seja engraçada. Se você é uma pessoa muito séria, seja você. Não tem que mudar, né, a sua personalidade de acordo com... porque é uma situação muito séria. E isso é difícil, mas vocês conseguem fazer. Sim. E uma dica, se você for separado ou não, se você não lembra da resposta correta, ou talvez da resposta que o seu cônjuge vai dizer, não tem problema de dizer, não sei, ou não me lembro. Ou se talvez a pergunta é, qual foi a último jantar que vocês estiveram juntos? Não lembro. Ou eu acho que foi isso, mas não tenho certeza disso. Não tem problema, simplesmente talvez é melhor dizer não sei a dizer uma coisa totalmente diferente. Então... E nessa mesma dica, né, não deixe que só um dos cônjuges responde. Deixa os dois, muitas vezes os oficiais, eles ficam um pouco irritados se só tem uma pessoa respondendo. Então, se um dos cônjuges é muito quieto,
vai ter que, né, se impor um pouco na entrevista, senão o oficial vai falar assim, não quero falar com você, quero que essa pessoa responda. E isso, às vezes, é um pouco chato. Então, leve isso também em conta. Ótima dica, super relevante. Então, por favor, leve isso em conta. Perfeito. Ótima dica. Seguinte, já falamos do sponsor, patrocinador ou o peticionário. Se você sabe que vai precisar de um joint sponsor, então, ter as informações desde o início do caso. Talvez, no momento da entrevista, se você não se sente muito seguro sobre o processo e acha, olha, eu acho que vou precisar de um sponsor agora, porque já não tenho meu emprego, ou eu não fiz os impostos de renda do ano anterior. Então, é bom também se preparar com um sponsor no momento da entrevista, mas, felizmente, muitas vezes os oficiais vão dizer, eu já vi o 864, não tem nenhum problema. Mas às vezes elas perguntam, eu vi que você tem um joint sponsor. E quem é essa pessoa? Isso é um caso. Uma vez uma pessoa respondeu a pergunta dizendo, uma pessoa que eu conheci no mercado, ele falou que se eu precisava um joint sponsor, eu disse sim. Que pessoa E o oficial simplesmente deu uma olhada para mim, para a pessoa, e falou, é sério? Não tem problema, mas... Uma pessoa que você conheceu no mercado, então, por favor, talvez não familiar, mas uma pessoa que você tenha confiança. E verificar, né? Leve o formulário novo, se você acha que precisa, vamos supor que você deu entrada 2 anos atrás, e as coisas mudaram, né? Você talvez não tenha aquela mesma renda, e vai precisar, leva na entrevista o dos documentos do joint sponsor. Com os documentos de dado 2, 1099, o que for. Então, isso é uma coisa importantíssima. E a última dica, né? Obviamente, nós somos um pouco, como é que diz? Bias, né? Nós temos o interesse aqui, mas considere levar ou ter a presença de um advogado na sua entrevista. O advogado na entrevista, ele tem um papel, que é proteger os seus interesses como casal. O que acontece? Se o oficial fizer uma pergunta 3 vezes, você não tem que responder as 3 vezes. Você já deu uma resposta, é o suficiente. Ou se o oficial começar a fazer perguntas que não são exatamente a mesma linguagem, ou eles estão mudando, né, a pergunta, aí a gente também pode interferir. E às vezes o oficial de cara fala assim, advogado, advogada, o que você tem de explicar nesse ponto? Ou já no começo, olha, eu estou preocupado com isso, o que a gente tem para resolver? Ter um advogado ali nessa hora ajuda muito. E não só um advogado que tem experiência naquele escritório, ou em qualquer outro, né, que tem experiência com entrevistas, mas como nós atuamos, né, no estado de Utah, nós temos bastante experiência com os oficiais aqui em Salt Lake, mas também atuamos em todos os estados no país. Mas quando o oficial vê, por exemplo, o nome dele ou o meu nome, com certeza eles vão falar assim, ok, eu sei que eles são advogados que levam a sério e têm experiência. Isso, muitas vezes os oficiais simplesmente vão falar com a gente no início da entrevista e falar, eu tenho esse issue, um problema aqui, no caso, pode falar sobre isso, ou você precisa de falar com o cliente sobre isso. É muito mais fácil que simplesmente esperar 40, 30 minutos depois da entrevista para que o oficial fale, não tem problema porque eu tenho problema. Então, é bom ter um advogado que tenha experiência e que você pode confiar, que vai saber como responder, como proteger os seus direitos. E se você deu entrada, né, nos formulários sem advogado, mas você quer levar um advogado para sua entrevista, dá. Não tem problema nenhum, você pode só levar na entrevista o advogado para acompanhar naquele ponto. Não é obrigatório ter um desde o início. Então isso também ajuda bastante. Então essas são as nossas dicas, os nossos erros comuns que nós vemos com os clientes, né, num processo de entrevista de green card por casamento, né. É importante lembrar que uma coisa pequena que a gente pensa, não tem problema, pode virar um grande problema em um processo de imigração. Uma caixinha pode, né, fazer a diferença entre uma aprovação ou uma negativa, mesmo antes de uma entrevista. Então, nós esperamos que essas informações tenham sido relevantes, que tenham te ajudado a preparar e que também tenham, talvez, aberto seus olhos um pouco, né? O que vocês precisam fazer para ter sucesso na sua entrevista. Isso. E muitas pessoas já estão perguntando, e
aí nos comentários do YouTube estão falando, olha, mas se eu tenho um processo fora dos Estados Unidos, eu também vou ter uma entrevista, como que vai ser a entrevista lá no consulado dos Estados Unidos? O meu cônjuge tem que ir, vão me perguntar sobre o casamento. Então, esse vai ser o tópico do próximo episódio, então, por favor, não perca. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar o vídeo. Sabemos que vocês gostam muito desse tema, então estamos aqui para ajudar a entender mais. E vai ter mais, Sim. nós prometemos. Bem, é isso então por hoje. Nós vemos vocês no nosso próximo episódio. Até a próxima. Gostaram da informação? Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e que também acompanhar nosso Instagram, que tem muita informação boa sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer e como que nós podemos te ajudar. Nos vemos lá!